Programa Tudo a Ver. Oferecimento Chiquinho Móveis. Olá, estamos começando mais um Tudo a Ver aqui na RTV. Você nos acompanha de segunda a sexta pela manhã, das 10 às 11 da manhã, à noite também, das 7h30 às 8h30 da noite. E você pode nos assistir nos canais 19, 53.1, canal 20 da NET TV a cabo e também na internet, pelo nosso portal rtv.net.br ou ainda na live no Facebook, é só procurar a RTV de Criciúma. E antes de mais nada, antes de começar, eu queria lembrar você que a gente não deve se medir o nosso progresso com a régua de outra pessoa. E hoje a gente erra muito por fazer essa comparação, né? A gente se compara muito com o outro, se compara muito com o vizinho, com um colega de trabalho, com pessoas das redes sociais que a gente nem conhece na verdade, que a gente não sabe como é o dia a dia e muitas vezes essa comparação ela traz frustração. E hoje eu queria convidar você a não se medir com a régua do outro, a não se comparar com outra pessoa, mas saber que cada um de nós tem o seu próprio tempo e continuar o nosso caminho, fazendo as nossas escolhas, tendo certeza que lá na frente a gente vai colher aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente tem plantado. Vamos pensar nisso juntos hoje? Um ótimo dia para todos nós. E hoje a gente vai bater um papo com o professor do Colégio Sedup, porque a escola foi a única de Santa Catarina a ser finalista de um prêmio que se chama Resposta para o Amanhã. E a gente vai conversar um pouquinho, entender que prêmio é esse, como é que a escola chegou nesse local. E para isso está aqui o professor Thiago Quartiero Pereira. Professor, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Carol, obrigado pela oportunidade. Vamos conversar um pouquinho então sobre o projeto. Projeto hoje lá do Sedup, que o professor dá aula faz um tempinho, né? Já fazem 13 anos já, Carol. O professor Thiago foi meu professor, mas faz não tanto tempo que tu me dá aula, né, professor? Mas você é professor de que disciplinas hoje lá? Então, Carol, hoje eu dou aula na disciplina de eletrônica ainda, no período da noite, né? Também trabalho com curso de edificações, dando aula de disciplina de instalações elétricas, instalações hidráulicas. Então, seria basicamente essas três disciplinas que eu trabalho na escola hoje. Porque o colégio hoje ele tem um ensino médio integrado com curso técnico e tem também só curso técnico, professor? Isso, tem o curso técnico, no caso é o subsequente, né? O aluno, depois de sair do ensino médio, ele quer se capacitar, fazer uma formação técnica, ele pode fazer no período da noite. E o ensino médio integrado, que ele é, digamos, ele atrela disciplinas da área técnica junto com as disciplinas do núcleo comum. E o aluno já se forma com um diploma de técnico, né, em alguma das áreas que ele escolher fazer esse curso. E esse projeto que vocês fizeram foi com que turma? Com alunos do ensino médio integrado ou foi do ensino técnico? Pois então, na verdade, o Sedup ele participa de um programa do governo chamado Mediotech, que ele é semelhante ao Pronatec. Então, o aluno ele pode fazer, digamos, o ensino médio em uma outra escola e fazer um curso técnico no período da noite, certo? Então, aí se chama Mediotech. Então, ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Então, é um programa diferenciado que o Sedup foi contemplado, né? Tem turmas ainda estudando, algumas já se formaram, várias turmas já se formaram. Então, o projeto foi desenvolvido numa dessas turmas, no caso era o curso técnico de informática, montagem e manutenção na área da informática, né? E foi a turma que foi trabalhado o projeto, desenvolvido partindo, digamos, de ideias que a gente teve na sala de aula. E aí, o que vocês fizeram? Bom, para explicar de uma forma fácil para a gente entender. Vamos lá. A gente tem já, todo final de curso nós temos os TCCs, né? Que são os TCCs que os alunos vão expor suas ideias, etc. Um dos projetos de um aluno, o aluno desenvolveu um sistema que ele verificava o batimento cardíaco, a frequência cardíaca. E ao mesmo tempo a gente já tinha ciência na escola, porque o Sedup já participou desse prêmio algumas vezes. A gente já tinha uma experiência e viu que se alinhava com a proposta Samsung uma dessas ideias, que era a medição do batimento cardíaco. E o que foi verificado? Que fazendo melhorias, digamos, aperfeiçoando esse projeto, nós poderíamos estar analisando, por exemplo, o comportamento elétrico do coração através de medições, utilizando eletrodos, e onde foi fomentado esse projeto, partiu dessa ideia, né? Eu verifiquei isso em sala de aula, e a gente escreveu essa turma, a turma inteira foi inscrita no projeto. Então, foram 14 alunos inscritos no projeto, e
E após isso a gente passou por várias etapas. Eles são bem criteriosos, né? Então, o que eu tive de informação deles a nível de Brasil foram aproximadamente 1.000 projetos inscritos. E depois a gente passou para a semifinal, foram 20 semifinalistas, nós já ficamos bem contentes, porque de 1.000 projetos a gente ficar entre os semifinalistas já é uma grande vitória, né? E nesse meio tempo eles sempre pedindo informação, pedindo vídeo, pedindo depoimento de alunos, até que a gente conseguiu passar para a final, que são entre os 10 projetos a nível de Brasil. O único projeto de Santa Catarina realmente inscrito dentro, que chegou na final, aliás, e no sul do Brasil tem mais um projeto do Rio Grande do Sul, não me recordo o tema, mas tinha mais um projeto também. Então, de Santa Catarina, só o SEDUP de Criciúma foi finalista e ficou entre os 10 melhores do Brasil inteiro. Isso mesmo, isso mesmo. Que legal. Vocês tinham essa expectativa, professor, de chegar tão longe? Olha, Carol, na verdade, a gente, apesar de a gente conhecer e confiar no nosso trabalho, e tendo em vista que é muito criterioso a Samsung, a gente não imaginaria que em 40 dias de desenvolvimento de projeto, 30, 40 dias, a gente realmente conseguisse chegar entre os 10. Mas aí os alunos, eu orientando eles, outros professores, a equipe diretiva toda a escola, a gente se reuniu, fez várias reuniões e estudamos bastante e a gente conseguiu realmente chegar entre os 10 finalistas. Mas eu particularmente, apesar de ser um cara otimista, eu achei 40 dias, porque os outros concorrentes são muito fortes, né? Por exemplo, tinha projeto que já tinha sido premiado em outra região, projeto lá no Nordeste, que já tinha passado pela mídia local, já tinha recebido algumas certificações e já estava mais de ano pronto. O nosso era um projeto mais recente. Mas 40 dias porque foi quando vocês souberam do prêmio e resolveram se inscrever? Isso. Na verdade, a inscrição ela começou em meados, se não estou enganado, de maio. Só porque, em função do andamento das aulas, eu inscrevi a turma bem no finalzinho. Para te ser sincero, no último dia. No último dia eu estava com esse pessoal, olha, tem um projeto que a gente consegue desenvolver mais aqui, vou inscrever vocês no prêmio da Samsung, que se alinha com uma das propostas, né, de respostas para amanhã, e vou escrever. Aí a gente começou, gradativamente, fomos passando as etapas, e agora, por último, a gente teve as definições, né, mas a gente recebemos premiações, né, recebemos equipamentos que a Samsung mandou em função da nossa colocação. E, professor, esse medidor é um medidor de batimento cardíaco? Isso. Eu queria que tu explicasse pra gente assim, o que tem de diferente, né? Por que chamou a atenção? Claro, né, que vocês entendem os termos mais técnicos, mas por que chamou tanto a atenção, será, da Samsung de ter ficado entre os 10? Então, Carol, na verdade, hoje, sabe que a parte biomédica no Brasil, ela não tem muita pesquisa e desenvolvimento partindo de escolas. Isso é bem restrito, geralmente, a universidades, né? Por exemplo, isso está atrelado à Universidade Federal ou outras universidades com centros de pesquisa, só que pouco disso sai de escola. Então, o que a gente fez? A gente verificou que poderia-se utilizar um sistema de baixo custo para iniciar um estudo e aferir informações do comportamento fisiológico do coração. Então, quando você vai fazer, por exemplo, um eletrocardiograma, você utiliza um eletrocardiógrafo profissional. É equipamento homologado, equipamento, a maioria deles são importados, né? Vários fabricantes fora do Brasil. E o que faz, digamos, o eletrocardiograma? Ele transforma um pulso nervoso, na verdade, uma vibração mecânica do nosso batimento cardíaco numa informação elétrica. E ele te mostra isso através de um gráfico, que depois o médico vai verificar isso através dos exames e vai fazer algum apontamento de um estudo clínico, se tem, por exemplo, uma tendência a ter infarto. Ele vai comparar de acordo com o estudo que ele tem e tal. Então a ideia era fazer um sistema que tu utilizasse menos eletrodos, certo? E conseguisse de alguma maneira entender esse sinal elétrico. Né? É claro que a gente não se equipara ainda com equipamento profissional, mas a gente consegue coletar informações e fazer, digamos, comparar o que seria um batimento, um sinal elétrico comum do coração
e um sinal elétrico, por exemplo, com algum tipo de deformação. Então a gente teve essa... Então, como eu te falei, em 40 dias a gente conseguiu fazer essa montagem utilizando uma plataforma de baixo custo, né, que no mundo da computação embarcada ela é muito popular, que é o tal do Arduino. Então o Arduino é uma plaquinha que você pluga no computador pelo USB e tu consegue desenvolver um programa. E ela faz, digamos, ela consegue fazer o entendimento do que existe no mundo real, do mundo da programação. Então, é nessa placa que a gente fixa uma outra placa, que a gente chama de shield, né? E tu consegue conectar os eletrodos. Então, ela passa por essa plaquinha que é programada por nós e ela manda essa informação para a tela do notebook. E na tela do notebook a gente verifica os batimentos cardíacos. E ela é de baixo custo, ela é didática, a plataforma Arduino ela é utilizada nas universidades, nos cursos de engenharia elétrica da computação, nos cursos, por exemplo, de programação, e a gente também utiliza no CEDUP como ferramenta de ensino no curso de programação e também no curso de montagem e manutenção. E foi aproveitando essa plataforma que ela é muito difundida, ela é de baixo custo. Eu costumo dizer para os alunos que equivale ao Linux. A gente tem o Linux que ele é gratuito, né? E é um software gratuito. Então, esse hardware, ele também é gratuito. Ele é um hardware que tu não paga pelo desenvolvimento. Tu compra essa plaquinha por um valor, dependendo do modelo, 40, 50 reais, e tu consegue fazer uma automação. É uma placa que tu desenvolve automações em cima dela. Faz tempo que existe essa possibilidade? Bom, o Arduino, ele foi, digamos, desenvolvido na Itália em torno de 2004, 2005. E desde então ele vem se difundindo de uma maneira gigantesca na internet, certo? E tu consegue também compartilhar muitas informações. Eu por exemplo, estou com um projeto de monitoramento de temperatura do ambiente. Eu parei em tal estágio, eu vou na internet, tem vários fóruns, então virou, por exemplo, uma febre. Hoje o Arduino, tudo que se tinha antes do Arduino, ele foi pausado para utilizar o Arduino porque ele é muito mais fácil e ele é de baixo custo realmente. Então, popularizou mais, para te falar assim, acho que a partir dos últimos 8 anos, assim, a gente tem mais contato assim, com ele. Mas ele hoje nas escolas ele é muito utilizado, essa plataforma. Tu consegue fazer muita coisa com ela, robótica, monitoramento, a parte de biomédica, né, projetos de baixo custo. E ele é uma ferramenta extremamente importante no processo de ensino-aprendizagem para os alunos que trabalham com essa área, né? Então isso a gente utiliza hoje lá no CEDUP, esse tipo de instrumento. Você trouxe o aparelho, professor? Então, eu trouxe. Tá aqui na caixinha. Vamos ver o que é isso. Eu trouxe porque de repente sempre tem a curiosidade, né? Bom, Carol, este aqui é o dispositivo que nós utilizamos. Então, é o tal do Arduino. Essa placa por trás, digamos que ele é o mestre do dispositivo, né? Pode ver a plaquinha aqui. E a placa de cima é a placa que aloja, digamos, a expansão onde vai os sensores do eletrocardiograma. Que legal. Então, esta plaquinha aqui, tu pluga aqui pelo USB, conecta no computador e tu faz a programação dela. Tem várias portas, certo? Verifica que ela é bem fácil de lidar. Porque há um tempo atrás a gente tinha que projetar o circuito impresso e soldar isso tudo manualmente. Hoje tu compra uma solução dessa e tu consegue programar e já ir partir direto para o teu objetivo. Adianta muito trabalho, né? Muito. E eu também trouxe os eletrodos. Deixa eu ver se eu não me atrapalho aqui. Ó, por exemplo, esses eletrodos aqui, eles são conectados nessa plaquinha de cima, certo? Que legal. E esses são os eletrodos que são fixados no tórax do aluno, no caso, que a gente fez a... Todo mundo virou cobaia lá. Foi. Mas foi muito interessante, assim, a aproximação que eu tive com os alunos. Eu até brincava, pessoal, olha, a gente agora vai sair um pouquinho da esfera de professor-aluno e vai ser uma equipe. Nós todos seremos uma equipe, né? Legal. E vocês não vai ter que tirar a camisa. Um dia vai ser um, outro vai ter que ser outro, porque a gente tem que fazer as medições. Né? Tem que testar, né? Tem que testar. Tudo que vocês fizeram é isso aí que é pequenininho, professor, que cabe na caixinha que o senhor trouxe. É isso daqui. Que legal. Na verdade, esse dispositivo, ele
é semelhante a um microcomputador. Então ele faz um processamento de um sinal elétrico, ele faz processamento de dados e realmente esse dispositivo, a tendência da tecnologia é realmente tu colocar cada vez mais processamento em chips, em coisas menores, né? Então esse dispositivo. É claro que assim, a gente não desenvolveu a placa, a gente pegou um dispositivo pronto, a gente montou a programação e fez com os alunos um estudo de caso, estudos fisiológicos do coração. Então até foi interessante porque obviamente não é previsto a gente estudar isso naquela disciplina. E de repente eu me vi com um livro da fisiologia, da anatomia do coração e o aluno trouxe esse livro, a gente debruçado, entendendo, estudando, para poder correlacionar com o sinal elétrico captado. Então, digamos, a bagagem minha e a bagagem dos alunos também é algo que a gente não tem como, digamos, quantificar, eles vão levar isso para a vida inteira. Com certeza. E também até a ideia daqui em diante, como incluir isso cada vez mais no processo de aprendizagem. Realmente a gente tem a ideia de firmar parceria com a universidade, já teve uma reunião para desenvolvimento de projeto, para P&D, né? Hoje isso assim, ainda não é da forma que na minha opinião pessoal, deveria ser. Pesquisa e desenvolvimento. E para poder realmente, a gente tem uma ideia, a gente seguir uma série de critérios e poder entregar um produto no final. E professor, toda essa apresentação à Samsung, ao projeto, né, do prêmio, ela foi feita por meio de vídeos? Ou vocês foram a algum lugar e levaram esse projeto? Isso, Carol. Então, é uma boa pergunta. Pode botar na mesinha, posso botar aqui, claro, com licença, se tiver mais alguma dúvida. Então, na verdade, esse concurso da Samsung está na 6ª edição. Todo ano tem uma leve mudança. Então, por exemplo, ano passado, o finalista ele já tinha viajado para São Paulo. Esse ano eles inverteram um pouco a ordem, então eles deram prêmios para os finalistas. Então a gente recebeu na escola 3 tablets, nós recebemos da Samsung tablets bons, recebemos notebook, televisor de 55 polegadas LCD, então uma festa, recebemos esses prêmios. Já são os heróis da escola, esses alunos. Já somos, assim, a felicidade é muito grande por poder participar desse evento e poder, né, cada um quer contribuir um pouquinho na sua vida, eu acho que a gente faz, os alunos fazem, todo mundo faz um pouco. Então, nesse momento a gente acabou não viajando, então com esse ano a ideia da Samsung era proporcionar a viagem só para o finalista, para os finalistas, que eles passam por um júri popular. Então, até a gente estava comentando que a gente chegou a ser finalistas, mas o sistema de votação deles, ele computa a quantidade. Então, a gente não tem como saber se em uma outra região, esses que avançaram, né, que foram para realmente vencedores, os 3, como que foi desenvolvida a política de votação lá, naquela região. Por exemplo, de repente eles conseguiram mobilizar mais pessoas e se tu ficasse clicando o dia inteiro, ele ia computando o voto. Nossa. Certo? E tu não tinha como cadastrar um único voto. Então, era quem cansasse menos poderia avançar. Eles também tinham uma banca técnica para avaliar em conjunto, né, esses da banca técnica, eles faziam bastante perguntas. Perguntas sobre testes, sobre, inclusive, ética. Eu tive que elaborar e assinar junto com a direção da escola um termo de ética, afirmando que a gente não estaria ainda aplicando em pessoas e divulgando diagnósticos, porque a gente está desenvolvendo um projeto, né? Então eu achei isso bem sensato da parte deles, porque eu ainda não tenho propriedade de diagnosticar uma doença. Eu posso ajudar a desenvolver um produto que pode ser utilizado por um profissional para poder fazer um estudo clínico, ver se tem a doença ou não, né? Então, eles foram bem criteriosos. Então, a gente seguiu todas as etapas, deu um cansaço, mas valeu a pena como isso projeta a escola, né? Que a gente tenta sempre dar o melhor e desenvolver também tudo que acontece, a gente tenta expor para a comunidade, que tem também essa ideia de trazer a comunidade para a escola. É um projeto de extensão, né? E tudo isso foi feito dentro da sala de aula ou vocês, né, nesses 40 dias foram fora do horário, aí o pessoal estuda à noite porque trabalha de dia? Como é que foi essa história, professor? Pois então, cara, foi o seguinte, a maior parte do estudo foi feito em sala de aula, mas
como demandava de mais tempo do que a carga horária que a gente tinha à noite, a gente marcava outros dias. Então, a gente tinha que marcar, né? Desenvolvemos em sala de aula, a gente tem ambulatório na escola, tem cursos de análises clínicas, né? A gente utilizou também recursos da escola. E no final do projeto, o vídeo que a gente produziu, que foi o vídeo que foi para votação, a gente foi também pedir opinião de especialistas, né? No caso de médicos, de uma médica, para poder ter a sua própria opinião, né? E foi quando ela comentou que realmente o traçado do nosso projeto, ele se assemelhava ao traçado clínico, né? Que poderia realmente ser utilizado a partir de um aperfeiçoamento, até para fazer uma análise mais apurada de alguma doença, né? Lembrando que o eletrocardiógrafo clínico, ele usa 6 derivações. Ele pega mais regiões, pega o pulso, pega, no caso, o tornozelo. O nosso, ele pegava 3 regiões do tórax, né? Um lado esquerdo, direito e mais para baixo. Mas ainda assim teve uma boa amostragem, assim, o sinal elétrico ele ficou muito semelhante. Então, a visita que a gente teve fora foi quando a gente foi visitar a visita do profissional médico. Mas a maior parte do tempo a gente teve desenvolvimento em sala de aula com os próprios alunos, testando nos próprios alunos e com as referências bibliográficas. E, professor, é uma turma de 14 alunos, não é uma turma tão grande assim, né? Todo mundo pegou junto, todo mundo se empolgou, assim, não, a gente vai fazer, porque eu acho que é muito legal essa questão da prática, né? De botar a mão na massa, de ver aquilo que eles estudaram na teoria, tá se transformando em alguma coisa palpável, visível. Mas como é que tem sido, assim, você observou a resposta dos alunos, eles gostaram disso? Carol, sim, é uma excelente pergunta, porque às vezes o professor ele tem um desafio de conduzir uma aula prática com uma turma grande, né? E nesse caso, os alunos eles se encantaram com o projeto. Se encantaram com o projeto, eles participaram, eles, digamos, trouxeram mais informações, como o caso do aluno que ele trouxe também um livro que ele já tinha, acho que se não estou enganado, ele tinha um parente que tinha feito enfermagem, trouxe o livro e houve realmente uma participação de todos os alunos. Eu dividi, a princípio, o que eu fiz? Eu dividi, pessoal, a gente tem que desenvolver o projeto, uma equipe vai ficar responsável por trabalhar com os sensores, com os eletrodos, outra equipe já vai buscando as informações do sistema fisiológico do coração, porque é algo que a gente não sabe, a gente tem que estudar. Onde que o sangue entra, onde que o sangue sai, como que o coração se contrai, por que quando ele se contrai, o que significa aquele pulso, quando o coração contrai, ele volta, dá aquele pulso, o que significa aquilo? Ele tem um comportamento, se não estou enganado, é os sinais P, Q, R, S, T e U, ele forma um sinal de onda, que se esse sinal de onda ele for muito raso ou ele estiver deformado, pode, por exemplo, indicar sei lá, uma válvula, um átrio que está com dificuldade. Isso de acordo com a referência, a bibliografia médica, né? Então, enquanto uma equipe foi estudando isso, a outra equipe já foi para a parte de hardware e a outra equipe já foi para a parte de programação e foi feita uma divisão nesse sentido, assim, o pessoal pegou junto. Além do, como tu comentou, com o compromisso que eles têm na outra escola, né? Eles também ainda estudavam no ensino médio. Então, foi uma maratona, assim, por isso que a gente ficou muito feliz, porque a gente acabou se empenhando muito em pouco tempo para chegar até onde chegou. Que legal, e eu imagino que a escola como um todo, a direção, a coordenação, também tem muito orgulho e gosta muito, né, de ver um resultado como esse, de ver um trabalho dando certo, de ver o aluno se empolgando, se empenhando naquilo, né, professor? Carol, realmente isso é o que encanta. Quando a gente está em sala de aula, fala-se muito em encantamento, né? Porque o professor, que hoje a gente chama de mediador de conhecimento, não pode mais ser o modelo tradicional que chegava, conteúdo, vocês copiam, depois eu explico, termino a aula. Quando tu encanta o aluno, seja com uma aula prática ou uma aula diferenciada, a atenção do aluno ela já está toda em cima daquele conteúdo do professor, né? Então, através desse encantamento, o próprio professor se encanta, né? Qual é a maior recompensa do professor? É a minha opinião, né? Eu quando vejo um aluno empolgado, um aluno interessado, aquilo não tem preço. E nesse caso, isso contagia. E como tu mesmo falaste, contagia o próprio aluno, contagia o professor,
contagia outros profissionais, direção, coordenação, orientação, que são profissionais essenciais para a escola. É uma corrente, contagia todo mundo. Então, tudo que a gente consegue fazer de positivo, a gente divulga na escola, a gente divulga para a comunidade, a gente publica na rede social interna da escola, né, para motivar cada vez mais. Então, realmente, foi muito motivador, além do prêmio que a gente ganhou, assim, né, a parte material, mas tem isso que eu sempre falo para os alunos, que isso ninguém tira de ti, né, essa experiência. É verdade. Professor Tiago, eu quero te agradecer, parabéns, né, você, a todos os alunos, a escola, por essa conquista. Eu tenho certeza que vai ficar na memória deles, mas vai ficar também na história da escola, né? Então, muito obrigada e parabéns para todo mundo. Carol, eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado por estar aqui, pela RTV ter nos recebido. E eu também queria dizer que o SEDUP é uma escola técnica que hoje ela tem mais de 2.000 alunos. Matrículas do curso técnico, elas começam a partir de novembro, curso técnico noturno, certo? E é uma escola que ela está em expansão, realmente a gente tem vários laboratórios. E fica aqui a mensagem, né, positiva. Quiser alguma informação, é só bater lá na escola. E novamente só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui e muito feliz em te ver uma profissional tão bem sucedida, e a gente fica muito orgulhoso realmente hoje. Nas tuas aulas eu não era tão boa assim, mas hoje eu aprendi mais um pouquinho, professor. Era boa, era líder de classe, eu lembro. Era líder Era, faz tempo, mas eu lembro. Tá bom, professor, muito prazer mesmo te receber. Carol. Esse é o Tiago conversando aqui com a gente. Depois do intervalo a gente volta com mais informação aqui no Tudo a Ver.